Voltamos então, caro aluno, cara aluna, para continuarmos a nossa conversa a respeito da correspondência oficial. Falamos a respeito das características da mensagem em si. Trabalhamos aí a questão genérica da correspondência oficial, ou seja, a definição e as características dessa correspondência. E agora, neste bloco de aulas, falaremos a respeito do emprego dos pronomes de tratamento e o vocativo, ou e os vocativos usados dentro dessa correspondência. Então, veja que aqui nós temos a necessidade de diferenciarmos já, neste primeiro momento, a diferença ou a característica, a definição do que é um pronome de tratamento, o que é um vocativo. Olha só, quando nós falamos em pronome de tratamento, nós já vamos anotar que são as referências, ou seja, a maneira como eu me dirijo à autoridade ou à pessoa que vai corresponder, que vai receber, que vai fazer a leitura desta correspondência. Eu vou me referir a esta autoridade no corpo do texto. Então, anote aí. Quando eu estou ali exatamente fazendo a leitura da mensagem em si, lembra? Venho ou informo que a partir de hoje, Vossa Senhoria está convocado. Ouvimos informar, vimos solicitar, vimos comunicar a Vossa Senhoria, a Vossa Excelência. Olha só, lembramos então da nossa querida professora que fazíamos ali nós entendermos ou diferenciarmos os pronomes de tratamento adequados. E aí lembra que a gente fazia assim, olha qual é o pronome de tratamento adequado para trabalharmos com ou para nos dirigirmos aos reis. Aí você dizia lá, olha, Vossa Majestade, mas e se for o príncipe, é Vossa Alteza, mas e se for o Papa, é Vossa Santidade, e se for o reitor, é Vossa Magnificência. E aí nós íamos trabalhando, e se for apenas o Senhor, é Vossa Senhoria. Então, ótimo. Neste caso, cara aluno, cara aluna, lembra lá no bloco anterior que eu falei que as correspondências oficiais interessa-nos saber as correspondências que estão ali direcionadas ou que têm ali o poder executivo no meio. Então, vamos entender que um rei, que um príncipe, que um padre, que um imperador não estará contido ou não temos a necessidade de pensarmos nestes pronomes mais específicos. Nós simplesmente precisamos pensar na diferenciação entre os pronomes de tratamento Vossa Excelência e Vossa Senhoria. Com algumas especificidades, algumas bancas costumam cobrar o pronome de tratamento direcionado ao reitor de uma universidade. E aí você vai lembrar que Vossa Magnificência é o pronome adequado, ou seja, tem aqui um material para que você faça, então, a anotação, daqui a pouquinho você faz. O que tem que ficar claro aqui é, no corpo do texto, quando eu já começo especificamente, ou seja, já coloquei a data, já coloquei o endereço, já coloquei o assunto, já coloquei o vocativo, e vou começar o corpo do texto, a parte que me interessa com relação à mensagem. É nesta parte que você vai encontrar, então, ou que você deve fazer ali a observação de qual foi o pronome adequado utilizado para me referir a este funcionário público ou a esta autoridade ou a este servidor. Quando nós falamos de vocativo, nós estamos trabalhando com a localização deste vocativo antes da mensagem. Ou seja, lembra que vocativo, na aula de gramática, nós falamos que vocativo é exatamente a parte em que nós trabalhamos ou fazemos a invocação ou o chamamento de determinada autoridade. Então, veja que eu poderia dizer assim, menino, Deus, ó céus, ó pessoa, senhor, senhora, senhorita. Então, tá. Estes são os vocativos, ou seja, é o chamamento, é a parte da mensagem e que nós ainda não começamos, a falar especificamente a que se destina, qual é o propósito desta mensagem. Então, tem que ficar claro isso aqui já, para nós entendermos a diferença entre vocativo e pronome de tratamento. Veja, eu poderia dizer, por exemplo,
Hoje seria o aniversário da minha avó e eu vou deixar lá um bilhetinho colado na geladeira, ou eu vou mandar uma mensagem para ela e eu vou dizer, querida vovó, esse é o vocativo, querida vovó, vírgula, espero que a senhora tenha muitos dias felizes em sua vida. Veja que no corpo do texto, na mensagem, eu me dirigi à minha avó como senhora. Este é o pronome de tratamento. E o vocativo foi a maneira que eu fiz a invocação ou chamamento para a minha avó com relação à mensagem. Então, este seria seria ali o nosso querida vovó. Então, veja a diferença entre querida vovó e senhora. Se eu me dirijo, por exemplo, vou falar com o meu filho, então vou escrever, olha, caro filho, querido filho, amado filho, olha só, este é o vocativo. Eu espero você hoje na porta da sua escola. Olha, eu usei ali querido filho e no pronome de tratamento eu me dirigi a ele como você. Então, esta é a diferença básica entre pronomes de tratamento e vocativos. E aí nós temos quais são os vocativos para os chefes de poder? E aí é claro, caro aluno, cara aluna, que estamos falando dos 3 poderes: executivo, legislativo, judiciário, ou seja, estou falando do Supremo Tribunal Federal, estou falando do Congresso Nacional, estou falando do presidente da República. São esses os 3 chefes dos 3 poderes, ou seja, executivo, legislativo e judiciário, que eu tenho especificamente a obrigatoriedade de tratá-lo como excelentíssimo senhor. E aqui, caro aluno, cara aluna, já fica aqui essa obrigação ou esta observação para você anotar aí no seu documento este vocativo, excelentíssimo senhor, ele não pode ser abreviado. Não pode ser abreviado, ok? Você não vai fazer a abreviação deste vocativo, independente da autoridade a quem você se dirige, não pode haver aí a abreviação deste pronome de tratamento. O que você não pode também, o que você tem a obrigação de observar, este documento, ele será sempre, ou este vocativo, ele será sempre usado ou escrito com letras maiúsculas iniciais. Então, a letra inicial de cada pronome aqui tem obrigatoriamente que ser maiúsculo. Então, veja que eu não posso abreviar. Posso dizer excelentíssimo senhor e veja, caro aluno, cara aluna, que aqui você já começa a se dirigir à autoridade. Então, qual é o cargo que ocupa um chefe de poder? Você está entendendo que ele desempenha a função de presidente. Presidente do Congresso Nacional, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente da República. Ok, então aqui, neste caso, nós não abreviamos e nós escrevemos sempre a primeira letra maiúscula. Excelentíssimo senhor presidente. E aí, se você tivesse que se dirigir ao presidente da República, então, excelentíssimo senhor presidente da República. Olha só. Travou aqui, ó. Então, veja, caro aluno, cara aluna, que aqui, neste caso, eu vou me dirigir ao presidente da República, então eu vou continuar. Excelentíssimo senhor presidente da República. Mais uma vez, a primeira letra será maiúscula. A primeira letra será maiúscula. Então, essa é a observação a ser aqui direcionada. Silvia, para quem mais eu posso escrever excelentíssimo senhor? Para ninguém mais, apenas para aqueles que ocupam os cargos de chefes de poder. Ou seja, eu só me dirijo como excelentíssimo senhor aos 3 chefes de poder: executivo, legislativo e judiciário. Então, olha só, vou apagar aqui a tela para que você veja então como ficou. Excelentíssimo senhor presidente da República. Veja que nesta informação eu coloquei todas as letras maiúsculas e eu não abreviei nenhuma. Quando eu me dirijo ao
presidente do Congresso Nacional, mais uma vez eu fiz uso de todas as letras maiúsculas e não necessariamente abreviei. E o próximo seria o nosso excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. Toda a redação aqui, todo o cargo que ele ocupa deve ser escrito por extenso e com a primeira letra maiúscula. E aí nós temos os pronomes de tratamento, ou seja, quando nós estamos, portanto, no corpo do texto, nos dirigindo à autoridade, especificamente já na mensagem a ser transmitida, nós vamos usar a palavra ou o pronome de tratamento, Vossa Excelência. Então, lá em cima, o vocativo é Excelentíssimo Senhor Presidente da República. Vimos solicitar a Vossa Excelência que esteja presente na cerimônia de abertura. Veja que eu fiz o chamamento, Excelentíssimo Senhor Presidente da República, e eu vou ali no corpo do texto me dirigir à autoridade como Vossa Excelência. E aí o nosso próximo slide diz o seguinte: as demais autoridades, ou seja, quem não é chefe do Poder Executivo, eu simplesmente vou tratá-lo como senhor. Então tá, qual seria essa especificidade ou qual seria a escrita correta deste vocativo? Você vai dizer senhor senador, senhor juiz, senhor ministro e senhor governador. Ok? Então, lá no vocativo, quem não ocupa o cargo de chefe do Poder Executivo, chefe do Poder Legislativo, chefe do Poder Judiciário, você simplesmente vai tratá-lo como senhor. E eu estou dizendo isso, caro aluno, cara aluna, para você anotar aí que eu estou falando do vocativo. Ou seja, eu não comecei ainda a minha mensagem. E aí o que nós temos? Os pronomes de tratamento. Quando nós nos dirigimos a essas pessoas dentro do corpo do texto, qual é o pronome de tratamento e qual é a concordância que nós fazemos com este pronome de tratamento? Então, ficou claro aqui para você que eu vou me dirigir, por exemplo, ao senhor juiz, não é? Vamos colocar assim, olha, senhor juiz. E aí é claro que você vai observar que juiz é uma palavra que não leva acento. Você vê por que você está falando isso? Porque nós já temos questões em que o candidato deveria julgar se aquela correspondência estaria correta segundo o manual da Presidência da República. E foi colocado um acento na palavra juiz, portanto a questão estava errada. Uma outra questão que você deve observar é que após o vocativo não pode ser usado ponto e sim a vírgula. Também já foi uma questão de concurso aí a ser observada pelo candidato. E o que nós fazemos? Olha só, eu posso dizer solicito a. E aí, caro candidato, cara candidata, eu quero que você complete essa frase para mim com o pronome de tratamento adequado. Veja que apesar de nós estarmos tratando com um juiz, apesar de nós estarmos tratando com um governador, que portanto nos dirigimos a ele no nosso vocativo como senhor, no corpo do texto nós nos dirigiremos a ele como Vossa Excelência, ok? Então olha só, Vossa Excelência. Veja que esta é uma possível confusão que os candidatos costumam fazer. Vossa Excelência não é só para os chefes dos três poderes, não. Vossa Excelência se refere a todas as autoridades que são vistas como autoridades que estão acima dos cidadãos comuns. Então, veja que neste caso nós vamos nos referir até o prefeito, você começa lá do escalão do presidente da República, desce para os senadores, para os deputados federais, deputados estaduais, falaremos então dos governadores, trabalharemos ali com o prefeito. E a partir daí, a partir do prefeito, ou seja, nós já começamos a trabalhar com aqueles que desempenham funções mais comuns dentro de uma administração pública. Então, o vereador, por exemplo, nós vamos tratar como Vossa Senhoria, mas o juiz, o promotor,
o prefeito, o governador, o seu vice, os deputados federais, os senadores, os ministros serão todos tratados como Senhor, e no corpo do texto tratá-lo-emos como Vossa Excelência. Então solicito a Vossa Excelência que compareça, ou você diria que o correto seria compareças? Veja que se eu usar compareças, eu estou me dirigindo a esta autoridade na segunda pessoa. E o que nós entendemos? Que os pronomes de tratamento, no geral, referem-se realmente à segunda pessoa, visto que substituem o ser com quem eu falo, a pessoa com quem eu falo. Ou seja, eu estou aqui me direcionando, eu estou substituindo o tu, estou substituindo pelo pronome de tratamento você, senhora, vossa excelência. Então, refere-se realmente à segunda pessoa. Mas a gramática diz que todos os verbos, todos os pronomes devem ser usados sempre na terceira pessoa. Então, cuidado, candidato, com esta questão também. Observe se os verbos estão sendo usados na terceira pessoa para dirigir-nos à autoridade. Solicito a Vossa Excelência que compareça com, não posso abreviar, estou aqui só a título de economizar espaço, tá? Isso aqui estaria errado, vou até apagar para que não haja uma confusão aí quando você for estudar. Vamos apagar aqui e vamos escrever por extenso. Olha só o que nós vamos fazer. Solicito a Vossa Excelência que compareça com sua família. Aí você diria, Silvia, eu colocaria vossa família para combinar com vossa. Então, mais uma vez, olha, referem-se à segunda pessoa gramatical, os pronomes de tratamento. Ou seja, refere-se à pessoa com quem se fala, mas levam a concordância para a terceira pessoa. Toda a parte de concordância será feita na terceira pessoa. Então, não existe verbos na terceira pessoa e não existem os pronomes não existem verbos na segunda pessoa e não existem pronomes na segunda pessoa. E aí mudamos aqui, deixa eu só apagar para nós lermos o que temos aqui. Vossa Excelência nomeará o seu substituto, tal qual está no Manual da Correspondência da República, está aqui da redação oficial, nós temos este exemplo contido lá, Vossa Excelência nomeará o seu substituto. Ou seja, se você colocar um S, nomearás, se você substituir o seu por vossa, estaremos errando não só a parte de correspondência, mas erraremos também a parte gramatical, porque a gramática diz que os pronomes de tratamento referem-se à segunda, mas carregam ali as suas concordâncias para a terceira pessoa. Então, os pronomes de tratamento, nos pronomes possessivos, já vimos ali, referidos a pronomes de tratamento, são sempre os da terceira pessoa, olha lá, Vossa Senhoria nomeará o seu substituto, e não vosso, vossa. E o gênero gramatical do adjetivo deve coincidir com o sexo da pessoa a que se refere, tal qual está no manual, aqui é uma cópia do manual, e não com o substantivo que compõe a locução, ou seja, Vossa Excelência, Excelentíssima Senhora Presidente da República, Vossa Senhoria está convocada, porque eu estou falando com a presidente. Silvia, já ouvi falar que existe presidenta também, tanto faz, tá? Vossa Excelência ou Excelentíssima Senhora Presidenta da República, não é usual, mas existe, está contido na gramática também, sem problemas. Veja que se eu estou me referindo a uma autoridade feminina, eu tenho que usar ali a concordância do adjetivo. Olha só, se o interlocutor for homem, o correto é Vossa Excelência está atarefado, Vossa Senhoria deve estar satisfeito. Se for mulher, Vossa Senhoria está atarefada. Olha só, atarefada. Vossa Senhoria deve estar. Vossa Excelência está atarefada. Vossa Senhoria deve estar satisfeita.
está. Vossa Excelência deve estar satisfeita, Vossa Excelência deve estar cansada, Vossa Excelência deve estar comprometida com o serviço público. Qualquer que seja aqui o adjetivo, se ele sofrer alteração de masculino para o feminino, e essa desinência, portanto, deverá ser alterada para concordar com o sexo da autoridade. E em comunicações oficiais, veja que eu já falei a respeito disso, o objetivo principal da edição, da última edição do Manual da Presidência da República, que aconteceu aí há algum tempo já, mas ele veio especificamente, obrigatoriamente, aliás, para tirar qualquer fórmula que tenha ali de puxa-saquismo, de que nós falamos do juridiquês, né, que eram termos usados que somente o meio jurídico se fazia entender, ou seja, só eles entendiam quais eram os trâmites ou ali as informações contidas, exatamente porque era uma correspondência carregada de termos jurídicos, ou seja, de jargões profissionais ou técnicos, e tinha ali uma linguagem muito rebuscada, exatamente com o objetivo de se fazer entender apenas por determinadas pessoas, e aí o manual veio para corrigir isso. Então, tirou-se aqui, não existem mais nenhuma destas fórmulas que nós vamos observar aqui em tela. Em comunicações oficiais está abolido, terminantemente proibido, o uso do tratamento digníssimo, DD. Veja que você já deve ter observado, já deve ter visto alguns documentos que tem ali o DD. Não se usa mais esse digníssimo. Por quê? Segundo o manual, a dignidade é pressuposto para que se ocupe qualquer cargo público. Se você é funcionário público, você já é digno de exercer esta função, sendo desnecessária a sua repetida evocação. Então, eu parto do princípio que você é um cidadão, você será um funcionário público a partir da sua aprovação, portanto, a sua dignidade já está comprovada. Para exercer um cargo público é necessário ser digno, portanto, nós tiramos de circulação esta palavra nas correspondências oficiais. Tal qual nós tiramos a palavra digníssimo, nós tiraremos também a palavra ilustríssimo, a palavra queridíssimo, a palavra caríssimo e todos esses íssimos que constavam, então, antigamente nas correspondências oficiais. E aqui, caro candidato, cara candidata, seria interessante que você marcasse estas informações, porque isso aqui já foi tema de questões relacionadas à redação oficial. Então, tire essas observações. Nós só temos 2 tipos de vocativos, excelentíssimo senhor e senhor, e lá embaixo nós só temos 2 tipos de pronome de tratamento, vossa excelência ou vossa senhoria. Este ilustríssimo, caríssimo, digníssimo, respeitadíssimo, não há eficientíssimo e qualquer outro íssimo que deva aparecer aí na sua prova não estará correto. Acrescente-se ainda uma outra informação bastante importante, que já foi questão de prova, inclusive a palavra doutor. E aí, candidato ou candidata, vamos considerar a seguinte semântica da palavra. Quando nós falamos em a palavra doutor, qual seria a definição, qual seria a melhor definição para a palavra doutor? Me dá uma explicação a respeito da palavra doutor. Aí vai dizer, bom, Silvia, eu aprendi que quem é doutor é porque fez doutorado. Ótimo, essa é uma objetividade ou uma aplicação prática. E aí, por questões culturais, no dia a dia, nós costumamos usualmente nos referir a 2 outros profissionais, independente se eles fizeram ou não o doutorado, nós tratamos como doutor o médico e o advogado. Então, essa é uma questão cultural. E aí, exatamente por isso, nós não usamos mais a palavra doutor, até porque você não vai ficar interfonando, ligando para a secretária ou para a autoridade antes de redigir uma redação para saber se ela tem doutorado ou não, se ela é advogada ou se ela é médica, para poder colocar o doutor. Então, está abolido este pronome ou esta palavra das correspondências oficiais.
Em tela nós temos, acrescente-se que doutor não é forma de tratamento e sem título acadêmico. Como regra geral, empregue-o apenas em comunicações dirigidas a pessoas que tenham tal grau por terem concluído o curso universitário de doutorado, e é costume designar por doutor os bacharéis, especialmente os bacharéis em direito e em medicina. Então vamos colocar isso na prática. Na prática, você não tem o conhecimento se aquela pessoa fez doutorado ou não, se ela é médica ou se ela é advogado. Então, está abolido o termo doutor das correspondências oficiais. E aí, quando nós usamos a correspondência, quando nós mandamos a correspondência, qual é o pronome ou qual é a maneira que eu me dirijo à autoridade? Diretamente estou mandando a correspondência do signatário para a autoridade. Qual é a fórmula de correspondência e qual é a maneira que eu me dirijo quando eu falo com uma autoridade e eu cito uma outra autoridade. Então, existe uma diferença entre o falar com e o falar de, e isso deve aparecer também na maneira como você usa o tratamento ou o pronome de tratamento. Então, nós temos aqui que o vossa excelência ou o vossa senhoria será sempre usado para falar com. Eu estou me dirigindo à pessoa, é ela o meu interlocutor, a pessoa com quem eu converso, então vou usar o vossa. Agora, se eu estou falando da autoridade, eu estou citando a autoridade, eu vou usar o sua. Então, veja. Eu vou me dirigir a determinada autoridade, eu vou dizer, olha, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, está convidado ou está convidada a compor a mesa da sessão solene de abertura. Enfim, nós vamos nos dirigir à autoridade. Veja que aqui eu posso me dirigir a uma outra pessoa e dizer, convide Sua Excelência a compor a mesa de abertura da sessão solene. Feita esta observação, cuidado na sua prova também, porque isso também já foi uma questão de concurso, quando nós trabalhamos aqui com o endereçamento da correspondência. Veja que neste caso, antes de você começar a correspondência, é claro que você tem que dar destino a essa correspondência. Para onde vai essa correspondência? Seja de uma maneira tradicional de correspondência, entregue em mãos, entregue ao portador, entregue pelos serviços do correio, entregue via e-mail, via fax, via telegram, qualquer que seja o meio de transmissão dessa correspondência, há que se considerar que ela precisa, portanto, de um endereçamento. Eu preciso dizer para onde vai essa correspondência. Então, cuidado, caro candidato, cara candidata, com esta observação. Veja que quando eu vou usar aqui a minha correspondência, ao colocar ali o endereçamento, eu não estou me dirigindo à pessoa a quem essa mensagem interessa. Então, veja que eu vou colocar sempre que você for fazer o preenchimento do endereço, nós vamos usar sempre o sua. Ok? E cuidado, caro candidato, cara candidata, antes de pronomes de tratamento, exceto senhora, senhorita, dama e madame, não se usa crase. Já peguei também questões de concurso em que tinha ali que julgar, o candidato tinha que julgar se estava certo ou errada a colocação feita ali no desenvolvimento da questão, e o simples erro, um erro super básico, era a colocação de crase antes do pronome de tratamento. Então, aqui, sem crase, veja que eu não estou falando com, mas eu estou falando de, então você vai dizer a Sua Excelência, o Senhor. A Sua Excelência, o Senhor. A Sua Excelência, o Senhor. Quem? Aqueles em quem? A quem? No meu corpo de texto eu vou me referir como Vossa Excelência. Ou seja, quando eu me dirijo a ele, eu vou dizer Vossa Excelência. Ao redigir o documento, ao redigir o endereço, eu vou dizer a Sua Excelência, o Senhor ou a Senhora, e embaixo eu vou colocar, portanto, o nome desta pessoa ou desta autoridade a quem será dirigida a minha correspondência. Então, veja, no primeiro exemplo, nós vamos colocar aqui, olha, a Sua Excelência, o senhor fulano de tal, o cargo que ele ocupa, ministro do Estado da Justiça, o CEP, primeiro, segundo,
a cidade ou, e em terceiro, o estado, ok? Sempre, sempre a capital ou o estado, qualquer que seja a disposição, você vai colocar sempre desta maneira. A outra questão também de prova que já foi colocada, que já foi cobrada, a banca pedia para que o candidato julgasse se o endereço estava correto e ele começou com Brasília, Distrito Federal e por último CEP. É exatamente nesta ordem, tal e qual está na sua tela, tal e qual foi tirado do manual da correspondência oficial. No segundo exemplo, a sua excelência, o senhor senador fulano de tal, ou seja, onde encontraríamos o senhor senador fulano de tal, entende-se, infere-se que ele ocupa um cargo no Senado Federal. Portanto, vamos colocar aqui o local para onde essa correspondência irá. E aí, mais uma vez, o CEP seguido do local. E na terceira consideração, a sua excelência, o senhor fulano de tal, qual é o cargo que ele ocupa? Juiz de direito da 10ª Vara Civil. E qual é o endereço dessa vara civil? Aí é o endereço tradicional, o ABC 123, o CEP, seguido do município, da cidade, seguido do estado, ok? Sempre, sempre dentro dessa disposição. E quando a minha autoridade, a quem eu vou me dirigir na correspondência oficial, não é Vossa Excelência, eu não tratei como Vossa Excelência, eu tratei como Vossa Senhoria, eu vou tirar a Sua Excelência e vou deixar apenas ao senhor ou à senhora. E aí, cuidado, caro candidato, olha só o que tem aqui, ao senhor. Imaginemos que a minha autoridade fosse uma senhora. Então, pela lógica, se eu substituir senhor por senhora, o que vai acontecer? Vai acontecer que nós caímos no caso de exceção do uso da crase, da proibição da crase. Diz assim, a regra geral, é proibido o uso da crase em pronomes de tratamento, exceto senhora, senhorita, dama e madame. Então, por exclusão ou pela lógica aqui do contexto, se eu trocar senhor por senhora, haverá crase obrigatória. Cuidado com isso, caro candidato ou cara candidata. E aqui nós temos de novo o nome desta autoridade ou desta senhora e o endereço tradicional. Tal qual consta no Manual da Presidência da República, está aqui o seu exemplo de como eu vou me dirigir às autoridades com relação ao endereçamento. E aqui, caro candidato, ou com isto, caro candidato ou cara candidata, nós encerramos este bloco de aulas e daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais de correspondência oficial. Até lá!